Vossas Excelências, senhoras e senhores vereadores e vereadores, veja que ponto nós chegamos, né? Do nível de obscurantismo que a gente está aqui nessa casa. Eu sugeri um voto de aplauso, como frequentemente aqui, né, publicações científicas, livros de literatura, né, os personagens da cultura pernambucana, da cultura recifense, quando se manifestam através da literatura, muitas vezes através do cinema, a gente dá voto de aplauso, a gente reconhece a importância do trabalho dessas pessoas, a gente sempre reconhece aqui na Câmara Municipal do Recife a importância dos debates, a importância da poesia, a importância da pesquisa, a importância da ciência. Eu sugeri um voto de aplauso, que inclusive eu gostaria que o pessoal do Legislativo consertasse, porque a gente sugere o voto de aplauso ao livro. Na verdade, o voto de aplauso é o senhor Birajara Ramos, o autor do livro. É ele que será aplaudido, certamente será aplaudido por essa Câmara Municipal. O Birajara, inclusive, se encontra hoje aqui nas galerias, veio nos prestigiar, veio acompanhar essa votação do voto de aplauso ao seu livro, uma pesquisa científica, uma pesquisa que durante anos levou com que esse senhor, que é um aposentado, uma pessoa que inclusive nem é usuária da maconha, mas como todas as pessoas, ficou curioso para saber que tanto debate era esse, o que é que causava o proibicionismo. Ele foi lá atrás, ele foi na origem do proibicionismo mundial, lá nos Estados Unidos, no século passado, quando os trabalhadores mexicanos, por preconceito, eram submetidos a essa política proibicionista. Curiosamente, vereador Maguari, numa época em que o cânhamo, que é a maconha, é a mesma planta, o chamado cânhamo, era bastante utilizado pelos próprios Estados Unidos na indústria têxtil. O cânhamo que compunha as velas das caravelas que chegaram até aqui, era o cânhamo que fazia as cordas dos paraquedas com que os Estados Unidos faziam suas guerras. Ou seja, é uma fibra que já foi provada a sua materialidade, sua importância no mundo inteiro. E o pesquisador Birajara Ramos foi lá, compreendeu as origens da proibição, viajou para a Holanda para entender como é que o antiproibicionismo funcionava por lá, caiu nos livros, viu como funciona em outros países do mundo, trouxe uma ampla pesquisa de mais de 300 páginas, que foi feito com muito suor, com esforço do próprio bolso, sem patrocínio, sem fucultura, sem ninguém que o apoiasse, e traz para a gente a oportunidade de conhecer as coisas. Seria muito importante que antes de vir destilar preconceito, que antes de vir a dizer que as drogas, todo mundo sabe o mal que as drogas causem, as pessoas conseguissem se informar, porque eu acho que a informação liberta a gente. A informação faz com que a gente pare de dizer bobagem. A informação faz com que a gente baseie nossas opiniões e nossos votos aqui na Câmara em informações científicas, naquilo que a ciência comprova, na materialidade que a realidade nos traz, e não naquilo que a gente imagina, naquilo que a gente quer que aconteça. O pesquisador Birajara está falando de uma planta, no caso a maconha ou o cânhamo, que é uma das plantas que mais existem no mundo, uma planta que inclusive nunca matou ninguém. Não existe, vereador Ricardo Cruz, na história da medicina, eu não estou dando opinião, eu não estou falando um negócio que eu ouvi falar, não existe na história da medicina nenhum óbito por uso excessivo de maconha. Já pensou que coisa interessante? Zero, nunca, em nenhum país do mundo. Agora tem muita morte relacionada às drogas, muita, causada pelo tráfico, causada pelo proibicionismo. O próprio governador de Pernambuco andou falando bobagem esses dias e veio dizer uma coisa importante. Ele disse que precisava atacar as drogas, porque 40% dos assassinatos aqui em Pernambuco são causados pelas drogas. É mentira, não são. São causados pelo proibicionismo. Porque eu já disse uma vez aqui, se você botar um bar na frente de outro bar, vereador Chico Kiko, você cria um polo de entretenimento. Você cria a indústria cultural. Se você botar uma boca de maconha na frente de outra, você vai criar uma guerra. Então, não é a droga que mata. Não existe, eu vou repetir, não existe na história da literatura médica nenhuma morte por overdose de maconha. Tem muita por overdose de álcool, muita. Tem overdose de cigarro, a pessoa usa muita nicotina, muita. Por overdose de maconha, zero. Então, venho aqui trazer a possibilidade de esta casa, uma casa democrática, uma casa republicana, dar um voto de aplauso ao pesquisador Birajara Ramos, que aqui está, esse senhor perigosíssimo que está aqui nas nossas galerias,
que cometem a ousadia de enfrentar o senso comum para cair nos livros, para cair na história, para pesquisar a origem da proibição e para dizer a todo mundo que a política antiproibicionista é uma política ofensiva às pessoas, que causa muito mais dano à sociedade do que o uso de drogas. E eu não venho aqui fazer apologia, não. Eu reconheço que o uso excessivo de qualquer substância, ele pode ser muito perigoso para a saúde humana. Eu reconheço que a gente precisa cada vez mais investir em educação, para que as pessoas reconheçam os perigos do uso excessivo de drogas, todas as drogas, inclusive o álcool e cigarro. Eu acho que a gente precisa investir cada vez mais para que nossos equipamentos de saúde, como por exemplo os CAPs, estejam preparados para receber aquelas pessoas que precisam de atendimento de saúde. Mas eu reconheço também que a gente precisa ler mais. A gente precisa se informar mais para que a gente não fique abraçando o consenso comum e com o obscurantismo que muitas vezes pauta o debate.